Boa noite aos amados irmãos e amigos aqui presentes e aos ministros e suas congregações que estão através do satélite Amazonas ou da internet, e também aos ministros que nos visitam nesta ocasião. Que Deus os abençoe e os guarde. Que nos fale a todos diretamente em nossa alma, nos edifique, nos abra as Escrituras e o entendimento para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para mim é um grande privilégio estar com vocês aqui nesta ocasião, para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final. A Escritura nos diz, em São Mateus, capítulo 6, em São Mateus, no capítulo 6, e versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em segredo. E teu pai que te vê secretamente te recompensará publicamente. Que Deus abençoe nossas almas com a sua palavra e nos permita entendê-la. O nosso tema para o próximo domingo, com a ajuda de Deus, é: peçam ao Pai no seu nome e Ele nos recompensará. Nesta noite, tivemos a introdução que o missionário Miguel Bermudes Marim nos falou. E teremos mais alguns minutos de introdução ao tema do estudo bíblico do próximo domingo. Queiram assentar-se. Tenham a bondade. O Senhor Jesus Cristo de que en la cámara secreta nos falou que na câmara secreta e com a porta fechada, oremos ao Pai em segredo e Ele nos recompensará em público. Ou seja, que nos ensina a orarmos em nossos lares, em nossa habitação, com a porta fechada, para que ninguém nos interrompa na comunhão, para que não conversemos com outras pessoas, mas estejamos em conexão direta com Deus. Isto é da nossa parte, em nossos lares, como crentes em Cristo. E na parte profética, para a Igreja do Senhor Jesus Cristo, será no tempo final, assim como para cada tempo, na era que correspondeu a cada tempo, e sobretudo, neste tempo final, no qual há de suceder algo muito importante. São Lucas, capítulo 13. Conforme São Lucas, capítulo 13, do versículo 22 em diante. E diz: e percorria as cidades e as aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém.
E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhe respondeu: Esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos disser: Não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes a Abraão, a Isaque, a Jacó e a todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Ou seja, a porta que é Cristo, o qual disse: Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. São João, capítulo 10, versículo 9. E em São Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, nos fala da porta. 13 e 14 diz: Buscad ou entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la E diz: puerta, Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. porque estrecha es la E puerta, porque estreita é a porta, y angosto el e apertado o caminho que leva à vida, y pocos son e los poucos que há que a encontrem. San Juan nos dijo São João en el capítulo 10 verso 9, nos disse no capítulo 10, versículo 9, o próprio Cristo disse: Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. salvar-se-á. Y en San Mateo, E em en San Juan, São João, capítulo 14, capítulo 14, verso 6, versículos nos dice Cristo, 6 e 7, Cristo nos disse: Jesús le dijo Tomás, Disse-lhe Tomé: Senhor, sabemos nós não sabemos para onde vais. podemos saber. E como podemos saber o caminho? Jesús le dijo, Jesus lhe disse: Eu sou o caminho, y la verdad, e a verdade e a vida. nadie viera la paz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui Cristo se identificou como o caminho, camino a Dios, o único caminho a Deus, ao Pai. E ninguém pode ir a Deus, ao Pai, no es a través de senão através de Cristo, camino para o único caminho para se chegar a Deus. Y ahora Encontramos que el mismo Cristo, nesse mesmo capítulo 14 en este mismo capítulo de São João, 13 al 14 de San Juan, dice: todo lo que pidiereis al que o Padre, próprio Cristo disse: lo haré. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Si algo Se pidiereis, pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. y ahora tenemos la E agora temos a promessa de que tudo que peçamos ao Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, Ele o fará. Portanto, Portanto, pedid en su peçamos no seu nome, nombre, e Ele nos recompensará, concediéndonos nos concedendo os pedidos de nuestros corazones, dos nossos corações en nuestra, expressados em nossas orações. porque con el corazón se cree para Porque justicia, com o coração se con crê la para a boca se justiça, confiesa para
la salvación. mas com a boca se confessa para a salvação. Las cosas Portanto, que creemos para que as coisas que nós pedimos sejam materializadas, nós temos de confessá-las, orando a Deus, dando testemunho do que cremos, pidiéndole a Dios pedindo a Deus que nos conceda las que peticiones conceda os de pedidos nuestro corazón. do nosso La coração. petición más grande que tenemos que E o maior pedido que temos para que nos conceda, logo depois da salvação, é a nossa transformação e o arrebatamento ao céu, a ceia das bodas do Cordeiro, la cena de boda. ao jantar das bodas do Cordeiro. Portanto, En su nombre, peçamos ao Pai no seu nome e Ele nos recompensará, nos concedendo os pedidos do nosso coração. para la petición de la transformación nuestra y rápida, Para o tenemos que pedido tener fe para da ser nossa transformados transformação e por rápido, Cristo, la cena de la temos de boda ter a fé para sermos transformados, levados com Cristo, a ceia das bodas do Cordeiro, a fé, del séptimo a sello, revelação do sétimo selo, la fe para a fé para o rápido que que tanto tanto necessitamos, y la cual a qual tenemos el derecho a pedir nós temos direito de pedir, porque Ele a prometeu e a cumprirá como Ele prometeu. y esto será lo que nos dará E la gran isso victoria en el amor, é o que nos dará a grande vitória no amor divino. y eso es para la edad E del isso amor, será de para a era do amor piedra divino, angular, a era de pedra angular. en otras edades, Não porque foi cumprida em outras eras, porque é para a nossa era, a era de pedra angular, na qual el llamado es o chamado é: sobe aqui. así como fue subiendo a la Assim iglesia, como a igreja foi subindo de era em era, siendo construida, assim a igreja, o templo espiritual de Cristo, foi sendo construído. ahora el E agora o chamado é mais acima, la edad de piedra, na era de pedra angular, para a qual nós somos convocados pela trombeta de Deus, de Dios va a recibir pela mensagem de Deus correspondente final a este tempo final, para recibir la revelación, la fe para ser transformados para recebermos a revelação, a fé, del Cordero. para sermos transformados, levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Del programa divino, Isso é no campo profético do programa divino para o nosso tempo. eso nos dará la gran Isso nos dará grande vitória no amor divino. nos dará esa Nos dará essa vitória por medio por intermédio de Jesus Cristo, nosso Salvador, o qual sempre nos dá a vitória. pedir Peçamos a- ao Pai y él nos no seu nome e Ele nos recompensará. la carpa Na visão da tenda que tuvo el reverendo, que o reverendo Lembrana teve, él pregunta por ele perguntou: qué en un cuartito pequeño de por que num quartinho pequeno de madeira? cuartito pequeño estaría Porque nesse pequeno quartinho estaria a presença da coluna de fogo e do anjo que o acompanhava. entraría a ese cuartito pequeño, E ele entraria nesse pequeno quartinho. cuartito pequeño, porque E por que num quartinho fue pequeno? dicho, Porque aí no dijo foi-lhe nuestro dito: Señor, não disse o nosso Senhor, "Ores, entra Quando? en la cámara secreta, orares, entre na tua câmara secreta e ores a teu Pai, te recompensaré que te vê em segredo, e ele te recompensará ese em cuartito público." pequeño Esse quartinho pequeno representa la edad representa de piedra a era de pedra angular, donde será cerrada onde a porta será fechada cuando el padre quando familia corresponda ao pai de família fechar a porta. y ahí será E será aí donde él onde va a manifestar ele se manifestará desde un lugar num secreto lugar secreto. y en público luego se va E a logo ver, em seguida se verá os resultados publicamente. pero él estará Porém, ele estará en una cámara o cuartito pequeño
numa de madeira câmara para el ou cumplimiento de la visión num quartinho de la carpa. pequeno de madeira no cumprimento da visão da tenda. Dice San Lucas capítulo 13, verso 24 en adelante. Em São Lucas, capítulo 13, versículo 24, daí em diante diz: Esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e fechar a porta, e começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo vos disser: Não sei de onde vós sois. E agora a porta, que é Cristo, será fechada no final da dispensação da graça, e já não haverá porta aberta para se entrar no novo pacto, na dispensação da graça, porque a dispensação da graça terá sido finalizada e a porta da dispensação do reino se abrirá para los escogidos de Dios entrar a esa puerta abierta. Por eso es para os escolhidos de Deus entrarem por essa porta aberta. El 21 nos dice: Por isso, no Apocalipse capítulo 3, versículo 20, nos diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao dizer cearei, está falando do tempo da tarde. E o tempo da tarde, no campo profético, corresponde à igreja do Senhor Jesus Cristo. E a igreja do Senhor Jesus Cristo corresponde ao território americano, ao oeste, sobretudo à América Latina e ao Caribe, onde estará se cumprindo a parte do chamado, a ceia das bodas do Cordeiro. A ceia sempre corresponde ao tempo da tarde e, consequentemente, corresponde ao oeste, porque o sol se põe no oeste. Portanto, alguém vai abrir a porta para. Portanto, alguém abrirá a porta para a ceia. E essa porta se abre na era da pedra angular. A porta da era da pedra angular se abre, sai o chamado, e são convocados os que estarão nessa ceia, os quais são buscados dentre as diferentes nações. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E agora, o trono do Senhor na sua igreja é a era de pedra angular, porque a era de pedra angular corresponde ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. E o seu templo espiritual é a sua igreja. Assim como o lugar santíssimo do ser humano, como templo espiritual, é a sua alma, sinônimo de coração. E, consequentemente, é na alma que Cristo em Espírito Santo entra para governar, para reinar sobre a vida de cada crente em Cristo, e aí fala diretamente ao seu coração, por meio da sua palavra, e o guia pelo seu Espírito a toda justiça e a toda verdade.
O ser humano é alma vivente. Espíritu es un cuerpo espiritual de otra dimensión y tiene cuerpo Tem espírito, físico que é um de esta corpo dimensión. espiritual de outra dimensão, e tem o corpo físico dessa dimensão terrena. Del antiguo pacto A igreja do antigo pacto é Israel, como templo espiritual como templo espiritual, estaba. onde Deus estava. E a igreja Iglesia del nuevo pacto, do la novo iglesia del pacto, Señor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, tiene tem átrio, tiene lugar santo tem o lugar santo, que corresponde a las diferentes etapas. que corresponde às diferentes etapas ou era da igreja, Lugar santísimo que corresponde a e tem o lugar santíssimo, que corresponde à era de pedra angular. la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra. E nos correspondeu a era do lugar santíssimo, a era da pedra angular, a era para a vinda do Senhor em toda a sua plenitude. Vino Assim como ele veio lo que construyó ao tabernáculo que Moisés construiu, santísimo y se colocó sobre el propiciatorio en medio de los dos querubines de oro. Así sucedió cuando entrou no lugar santíssimo e se colocou sobre o propiciatório, no meio dos dois querubins de ouro. Assim sucedeu quando Salomão dedicou o templo a Deus também. porque Cristo E assim sucedeu el templo quando Jesus foi batizado por João Batista. destruyó este templo. Porque Cristo é o templo humano de Deus e por isso disse: destruam este templo, em 3 dias eu levantarei. Moraba E ele disse: o Pai que mora em mim, ele faz as obras. Morava dentro de de Jesus. Pentecostés en adelante vino a morar. E depois do dia de Pentecostes em diante, Deus em Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, veio morar na sua igreja. Sigue morando en su Segue morando na sua igreja, passando de era em era, levando a sua igreja de era em era, usando velos. usando véus de carne. Mensajeros O mensageiro correspondente para cada era, correspondiente tiempo nos hace el llamado de subir e para o nosso tempo nos faz o chamado de subirmos mais acima, na era de pedra angular. Portanto, terá um instrumento para nos falar neste tempo final, na era de pedra angular. Será o Espírito Santo nos falando diretamente em nossa alma, neste tempo final. y eso será E isso será la bendición a más grande, bênção maior de todos os tempos, porque es porque é a bênção do lugar santíssimo, la cámara secreta da câmara secreta do Rei, del Rey, de Cristo nuestro Rey. de Cristo, o nosso Rei e Salvador. Tanto oremos a Dios. Portanto, oremos a Deus no nosso tempo. Ele nos concederá os pedidos do nosso coração. Al Padre en su nombre, en el nombre Peçamos ao Pai no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, e Ele nos recompensará. esta ha sido la introducción. Essa foi a introdução ao estudo bíblico que nós teremos para o próximo domingo com a ajuda de Deus. Que Deus os abençoe e os guarde, que continuemos desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador. Vocês que estão presentes aqui e vocês que estão em diferentes nações, ministros e congregações conectados Actividad. com esta atividade. Que todos passem muito boa noite. Dejo con ustedes Deixo com vocês aqui al reverendo José ao reverendo José Benjamin Pérez y en cada país de e deixo em cada país ao ministro correspondente para continuar. y al doctor Miguel E deixo ao Dr. Miguel Bermudes Marim lo dejo allá en Topo Chico, para continuar lá em Topo Chico, mexicana. na República Mexicana. Continuación. Que Dios les bendiga y les guarde. Que Deus os abençoe e os guarde, que continue desfrutando uma noite feliz, repleta das bênçãos de Cristo, o nosso Salvador.